Você já está um homem global. Eu estou virando diretor e ator ao mesmo tempo, né? Não, às vezes quando o botãozinho está ali. Porque não, eu tenho trauma de dar aula 3, 4 horas e não ter sido gravada. Eu já estou com esse trauma. Semana passada a aula de supergravidade não foi gravada, ontem não foi gravada. O modelo Sigma não foi gravado. Então eu já tenho 4 aulas acumuladas para dar gravada. Eu vou ter que tomar aí um Varaviton com ginseng para poder fazer uma maratona aí de um dia de aulas atrasadas. Aquele dia que o Tchau do Rio, eu dei uma aula que eu dei pesada. Uma aula, sabe aquela aula que sai de dentro de você, você bota tudo de você. No final a gente descobriu que a aula não tinha sido gravada. Para dar, você retomar o clima. A câmera dá para isso? Tá, ele filmando, só que não. O cara que grava tem que ser esperto. Viu? Tem. Lá agora na Microsoft está tendo, oferece curso para gravação. É mesmo, né? Porque essas coisas têm que ser profissional, sabe? Não, é porque assim que nem a tua aula está bem disposta no quadro, as letras, sabe? É todo um conjunto de coisas. A câmera tem que ser. Não, mas eu digo, tem um conjunto de coisas para. Não sei, imagina. Mas eu acho também que, sabe, Dora, se ficar tão bonito, fica ruim, fica com cara de telecurso. Eu acho que essa cozinha, assim, é meio boa. A câmera tremendo, o quadro fica meio bagunçado, senão, cara, daqui hoje a gente está dando apostila e fazendo vídeo curso. Eu acho muito mais legal. Tem medo de evoluir demais, para a extrema organização. Não é. Eu acho que é você ver o professor errar, porque se o professor dá aula sempre certinha, parece que tudo flui. É bom a gente errar, apagar e não, pessoal, volta atrás que eu errei aqui. Eu acho que essa cozinha é muito legal. Eu acho que uma certa informalidade é bom. Claro, tem que ter, o cara tem que poder ler um quadro, poder ouvir a voz, poder copiar a aula se ele não tiver, tem que poder assistir a aula se ele não tiver aqui. Mas assim, aquela coisa muito bonita, muito organizada, eu acho que acaba assim ficando telecurso. Eu vejo certos cursos dos Estados Unidos bons, mas eu acho que é muito gravado, é muito artificial. Você não vê o vacilo do professor, por exemplo. Eu acho uma coisa muito importante ver o professor vacilar, voltar. Esse teatro, como é que o teatro de uma pessoa só tem um nome? Ah, sim. Uma coisa mais humanizada. Um show, assim, uma coisa assim. Não, eles têm um nome, tem peça de teatro que é uma pessoa só. Ela, monólogo, né? É um tipo de... Improvisação, bom, de uma certa maneira. Porque eu acho que o estudante tem que perceber que está numa cozinha, né? Porque se você já leva tudo pronto, assim, aquela coisa tudo certinho, tudo sai bonito, o quadro todo organizado, não é assim que é feito. Eu acho que o Chalcas deveria aprender mais. E você tem algumas aulas com aquele teu amigo que faz teatro. Sei. Ele te mandar umas aulas. Vou pedir para ele me dar umas aulas de ficção. Não, eu acho bom. Mas é isso. Então, o que nós vamos trabalhar agora? Então, nós entendemos que tem uma estrutura abstrata, que é a álgebra, mais abstrata ainda, que é o grupo, e esses objetos podem ser representados por matrizes. No momento que a gente encontra o espaço vetorial, o espaço de vetores, onde aqueles objetos que são geradores atuam como matrizes que a gente sabe determinar, a gente diz que tem uma representação do grupo. Então, o grupo mais simples que a gente tem, realmente o DNA de todos os grupos de Lie, é o grupo SO2. Sabendo representar SO2, a gente sabe representar SO3, a gente sabe representar SO4, a gente sabe representar o grupo de Borges, a gente tem, vamos dizer assim, a gente tem teoria de representação para bastante tempo. Depois a gente vai aprendendo o curso do semestre que vem, a gente vai fazer um curso mais avançado, vamos aprender as representações em geral. Então, eu vou começar a trabalhar agora, né? Então, a gente entendeu que... A outra coisa é pedir para o CBPF consertar sempre as pessoas. Essas cadeiras ali, né? Uma coisa tão fácil. Pois é, tem um monte de cadeira aqui. Tem cadeira que está quebrada. Não, é parafusar. Não é só o braço, não. Tem cadeira que está quebrada do cara levar de bomba. Tem umas cadeiras lá dentro. Dora, puxa a câmera para o lado um pouquinho. Então senta aqui na frente, ó. Esse aqui também está sem braço aqui. Esse aí está sem braço também. Bom, então, representação irredutível J de SO2. Então, o que a gente vai caracterizar vai ser os valores de J. Então, primeiro, J a gente já sabe. J é quantizado em unidades de meio. Então, é um natural vezes meio. É 0, meio, etc. Então, o primeiro valor de J é J igual a 0. Se J é igual a 0, a dimensão da representação
é sempre 2J mais 1. 2J nesse caso, 2J mais 1 nesse caso é 1. Então é tudo unidimensional. Então é matriz 1 por 1. Então isso significa, né, que todos os geradores, então nessa representação aqui, o J é 0. Então, se o J é 0, né, então a gente tem que J2. A gente estava representando psi de J MJ é igual a 0. O JZ psi de J MJ, a gente sabe que esse MJ varia de menos J, quer dizer, a gente tem a dimensão isso aqui, e o MJ varia de menos J até mais J. Então, se o J é 0, ele varia de 0 a 0. Então, isso aqui é 0 e o MJ também é 0. Então, tudo é trivialmente representado. Então, essa representação, J, então, se o JZ é 0, então a gente tem que o J2 é 0, então JX, JY, JZ, é tudo que está 0. Então, todos os geradores são nulos. Se todos os, então, quem é a matriz do grupo? Então, isso aqui são os geradores da álgebra. Quem é a matriz do grupo SO2? É exponencial e o ângulo de rotação, o vetor em torno do qual eu faço a minha rotação de um ângulo θ e os geradores. Se os geradores são todos zeros, essa matriz aqui vai 1. Então, essa representação é a chamada representação trivial. O que significa quando U é 1? Significa o quê? Nós já tínhamos visto. Quando eu faço uma rotação, o vetor V', né? A gente chama assim, na verdade, isso aqui é a representação do grupo. A gente chamava de matriz R. Matriz R de SO3, ou de SO2, né? R, V' é igual a RV. Então, se R é igual a 1, V' é igual a V. O que significa uma coisa que não se transformou? Transformado dele é ele mesmo. É um escalar. O escalar não sofre rotação. Quando há uma rotação, né, a gente está lembrado, né? O que caracteriza um escalar? Filinha de x' é igual a φ de x. Isso é o que caracteriza o escalar. Então, a representação J igual a 0 é a chamada representação escalar. Na linguagem, depois das partículas elementares, isso vão ser as partículas de spin 0. Então, nós vamos estar representando aí o bóson de Higgs, vamos estar representando aí também os mesons espinhos das interações fortes. Então, essa é a representação escalar. Na representação escalar, todos os geradores são triviais, são 0. É a representação em que todas as matrizes são nulas. As matrizes da álgebra, mas não as matrizes do grupo. A matriz do grupo é exponencial da álgebra. Se a álgebra é 0, a exponencial é 1. Então, a representação do grupo é a unidade. Então, essa representação 1 é a representação em que o grupo é dado pela própria identidade. É a chamada representação trivial, ou seja, é a representação em que não há uma transformação. O objeto não vê a transformação desse modo. Então, isso é a chamada representação escalar. Isso vale para qualquer grupo. Qualquer grupo, a representação escalar de qualquer grupo é a representação em que os geradores são todos nulos e o elemento do grupo é a unidade. Isso é chamado de representação escalar. Vou pegar agora o próximo valor de J, que é o valor J igual a meio. Então, o valor J igual a meio. 2J mais 1, nesse caso, vale 2. Então, eu tenho uma representação com dimensão 2. E os valores de M, que vão me dar justamente essa duplicidade, vão ser menos meio, mais uma unidade, mais meio. Então, são os dois valores possíveis de M. Então, nesse caso, eu vou ter que botar aqui, nós vamos ter dois tipos de vetores. Nós vamos ter o vetor psi, meio, J, vou até colocar assim para ficar mais fácil. Meio, que é o J, mais meio, que é o J, e o psi, meio, que é o J, menos meio. Então, vocês estão lembrando que dado um J, eu vou do psi máximo ao psi mínimo. O psi máximo é o J, o psi mínimo é o menos J. Então, são os dois vetores da representação. Esses dois vetores aqui são os vetores da representação. Então, isso significa que eu sei J. Então, vamos lá. Quem é J2? Então, J2 atuando em psi. Então, eu tenho que saber, tem que atuar tudo nele. Então, J2
atuando em meio mais meio, dá J mais 1, né? Não é assim? Então, J2 é J mais 1. Então, é meio mais 1, psi, meio mais meio. Então, dá 3/4. Então, é o primeiro vetor. Eu sei como é que J2 atua nesse vetor. Eu tenho um espaço, então, com dois vetores. Esses aqui são os dois vetores de base da representação. Então, isso aqui é o que é chamado da representação E. São dois vetores de base. A partir desses vetores de base, eu vou tirar as matrizes que representam os geradores. Então, 3/4 para esse vetor. Vou fazer a mesma coisa com o meio menos meio. Não vou ficar fazendo assim, não preciso repetir todas essas etapas aqui, porque a gente sabe que o J é o mesmo. Tanto faz, qualquer que seja o valor do M, né, psi de J, M é sempre J mais 1. J2 vale sempre J mais 1. Então é fixo. Todos esses vetores distintos têm o mesmo J mais 1. Então meio aqui vai dar a mesma coisa, vai dar 3/4 do psi meio menos meio. Então, o J2, ele, qualquer que seja o vetor, independentemente do vetor onde ele atuar, ele está dando 3/4. Vamos ver agora o JZ. O JZ, atuando no psi meio mais meio, o que o JZ dá? Quem é o alto valor dele? É o segundo valor aqui, é o M, é o que era para nós o psi. Aqui é o lambda, que é o psi. O JZ, o alto valor dele é o psi, então é mais meio, psi, meio, mais meio. E o JZ, atuando no outro vetor, psi, meio, menos meio, ele vai dar menos meio, psi, meio, menos meio. Então eu sei a ação. Deixar essa relação aqui. Eu acho que a gente vai precisar. Então vamos pensar o seguinte, né? Se a minha base é feita desses vetores aqui, então vamos estar organizando. Eu sei que o J2 atuando nesse vetor aqui dá 3/4. O J2 atuando nesse vetor também dá 3/4. E o JZ da diagonal. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que então, nós vamos estar tomando como base, nossa base vão ser esses dois vetores aqui. Vai ser o psi, beta é a base, meio, mais meio, e psi, meio, menos meio. Tá? Então, esse vetor aqui, né, vamos dizer, é como se fosse, quando a gente vai representar um vetor numa base, né, quer dizer, a gente está atuando com esse vetor, a gente está tendo ele mesmo, atuando com esse vetor, atuando J2 nesse vetor, está dando ele mesmo, porque é uma base de autovalores. Então, quer dizer, esses dois vetores, né, são autovetores de J2. Então, J2, né, ele é diagonal. Ele é 3/4 da matriz identidade. Por quê? Porque se ele atuar nesse cara, dá ele mesmo. Se ele atuar naquele cara, então, qualquer vetor que eu coloco aqui, reproduz ele com o valor 3. Os dois vetores de base, se eu colocar esse cara aqui, vai dar um 3/4 dele mesmo. Se eu colocar o outro aqui, vai dar 3/4 dele mesmo. E o JZ também tem forma diagonal. Se o JZ atuar nesse cara, só que está nessa forma, vai ficar aqui, bota aqui, botar o meio em evidência, 1, 0, 0, menos 1. Né? Por quê? Por que nós estamos pensando? Deixa eu apagar isso aqui. Estamos pensando em fazer assim, esse vetor aqui, a gente geralmente faz escolhe aquela base tamanho. Esse vetor aqui, eu vou associar com um vetor de base, 1, 0. Então, esse vetor aqui, ele tem componente 1, isso aqui faz o papel do x, isso aqui faz o papel do y, é uma base de dois vetores. E esse vetor aqui é um vetor 0, 1. Ele só tem componente no segundo vetor. Então, esse vetor é esse,
E esse vetor é esse. Então, se essa matriz aqui atuar em 1, 0, ela vai dar 1 meio, 1, 0. Então ela reproduz ele mesmo. E se ela atuar no 0, 1, ela vai dar menos meio do 0. Só fazer o cálculo. Então nós estamos adotando essa base. A gente sempre faz isso. A gente vai pegar esse vetor aqui, a gente associa nesse vetor. É a base canônica, o que a gente chama de base canônica na álgebra linear. Esses dois vetores são ortogonais entre si, né? Então estou pegando essa base aqui. Tá legal. Lembrem-se que, teorema, a gente já estudou aqui no curso, quando dois vetores, quando eu tenho um operador hermitiano, os autovetores associados a autovalores distintos são ortogonais. Vocês estão lembrados disso? A gente tem um operador hermitiano, vamos supor que eu tenho um operador hermitiano H. Ele atua num vetor V que tem autovalor lambda. E ele atua depois no outro autovalor vetor U que tem autovalor psi. Então eu tenho dois autovalores distintos e dois autovetores distintos do mesmo operador hermitiano. Então o que eu posso fazer aqui? Vamos pegar esse objeto aqui, pegar esse vetor aqui, vamos multiplicar essa relação assim, ó, o dagger H V igual a lambda o dagger V. Fiz isso aqui, peguei essa relação, multipliquei a esquerda por esse vetor. Vamos pegar essa relação aqui, vamos tirar o conjugado hermitiano dessa relação. O dagger H dagger igual a psi star o dagger. Regra do conjugado hermitiano. Aí lembra, esse operador é hermitiano. Todo operador hermitiano só tem autovalores reais. Então essa equação fica dessa forma. Então, essa equação se transformou nessa, por quê? Porque esse operador é hermitiano e porque operadores hermitianos têm autovalores reais. Agora pega essa equação aqui e multiplica a direita por V. Bota um V aqui e um V aqui. Então essa relação aqui vai estar dando para nós o dagger HV igual a psi o dagger V. Então se eu subtrair uma da outra, isso aqui dá zero. Esse menos esse dá zero. Isso aqui dá lambda menos psi o dagger V. Como estou supondo, por hipótese, que os dois autovalores são distintos, se isso aqui é diferente de zero, então tem que ser zero isso. Então, autovetores associados a autovalores distintos do mesmo operador hermitiano necessariamente são ortogonais, isso é geral. Então, o que está acontecendo aqui? JZ não é um operador hermitiano? Todos os J são hermitianos. Esse cara tem autovalor de JZ mais meio. Esse cara tem autovalor de JZ menos meio. Então, eles são dois vetores ortogonais. Por isso que eu posso representar dessa forma, porque esse vetor é ortogonal a esse. Então eu chamo esse vetor de 1, 0 e esse vetor de 0, 1. É a representação que eu dou. Então, quando esse objeto aqui atua no 1, 0, ele dá o próprio 1 meio de 1, 0. Só colocar, fazer essa matriz atuando aqui. Então, isso significa que essa matriz está atuando nesse cara. Agora, quando essa matriz atuar nesse carinha aqui, ela vai dar menos 1 meio de 0. Então, essa é a representação para o gerador JZ nessa base. Então, nessa representação J igual a meio, o operador JZ está aqui. Vocês estão identificando esse cara aqui. Então, tem essa matriz aqui. Matriz de Pauli, é o sigma Z. Olha, isso aqui não é o sigma Z sobre 2. Então, a gente está reobtendo a representação exteriorial, na verdade. Essa representação é bidimensional. Agora eu tenho que tirar o JX, eu vou tirar o JX e o JY, vou apagar isso aqui. Para fazer isso, vamos fazer o seguinte cálculo. Vamos fazer um resultado agora que é geral e depois nós vamos voltar. Vamos fazer um resultado geral para essas duas, qualquer que seja a representação. Vamos tirar um resultado geral agora. Vamos fazer o seguinte. Eu sei que quando eu atuo o J+, em cima de um psi, J
MJ, vocês estão lembrados do que acontecia. Então, o que faz o J mais? Ele mantém esse alto valor, que é o lambda, e cresce esse de uma unidade. Então isso aqui vai ficar o psi J MJ mais 1. Esse aqui. Agora, é claro, esse objeto atuando aqui, não dá, posso botar uma constante aqui que eu vou determinar. É uma constante vezes esse vetor. Quer dizer, eu sei isso aqui, eu sei que esse objeto atuando aqui me leva para esse, me aumenta o alto valor psi de uma unidade. Então eu estou dizendo que esse objeto atuando aqui pode ser vai ser aqui uma constante, que eu não sei quem é, vezes esse vetor. Basicamente é uma constante vezes esse vetor. Então vamos ver o que acontece aqui. Vamos pegar essa equação, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o conjugado hermitiano dessa equação. Então, esse conjugado hermitiano dessa equação vai ficar assim, psi, deixa eu colocar assim, psi, J, MJ, psi J, MJ, dagger, J mais dagger, tirando o conjugado hermitiano. Quando a gente tira o conjugado hermitiano, as constantes sempre pegam um conjugado complexo. E aqui fica psi mais, psi J, MJ mais 1. Foi o que eu fiz aqui. Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui então, tem isso aqui. Vamos multiplicar isso aqui pelo JC. Então eu vou pegar essa relação, vou multiplicar por essa. Então só peguei essa, o que eu fiz daqui para cá foi isso. Só tirei o conjugado hermitiano dessa equação. Agora eu vou pegar, como isso aqui é igual a isso, se eu multiplicar essa equação à direita, ambos os lados, pela mesma coisa, não vai alterar. Eu vou pegar essa equação que está aqui, isso aqui é uma igualdade, né? Que eu só tenho isso aqui, ó. Isso aqui eu tenho que A é igual a B. E aqui eu tenho que A estar, ou não, eu tenho que C igual a B. Então se eu multiplicar C por A, é a mesma coisa que eu multiplicar, se eu fizer CA igual a BA, mais A igual a B. Então, ou seja, se eu multiplicar A vezes C, B vezes D, eu vou fazer. Então, tenho essa equação, multiplico esses dois lados, continua sendo uma equação. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse objeto, vou atuar aqui, vou pegar esse objeto, vou atuar aqui. Não estou desrespeitando nada. Tenho essa igualdade que veio dessa. Agora eu vou pegar essa igualdade aqui, vou colocar aqui e aqui. Então, eu vou ter, desse lado esquerdo, nós vamos ter psi, J, vou tirar a vírgula aqui, porque está carregando aqui. J mais K. Aí vou colocar aqui J mais, psi, J, MJ. Isso é igual esse cara aqui, mas isso aqui são constantes, são números, não são matrizes, então eles passam pelo outro. Quando eu colocar esse cara aqui à direita, esse C pode bater com esse C estar. Então vai dar um módulo de C ao quadrado. E aqui vai dar, olha só, esse cara vezes esse cara, vai dar um módulo desse cara ao quadrado. Então isso aqui vai dar o módulo de psi. Vou botar até assim para não ficar carregando muito, vou botar assim, J, MJ. Esse aqui é o psi, está subindo. Isso aqui é o quadrado. Isso aqui é o psi de J, MJ. Mas vai dar esse cara vezes esse, atenção, que eu esqueci de colocar o cara, tá perdão, isso aqui. Então quando eu colocar esse cara aqui, não botei aqui. Quando eu colocar esse cara aqui à direita, vai ficar módulo de C ao quadrado e isso aqui ao quadrado. Então, vou normalizar todas, vamos supor que eu estou normalizando todas as funções, não. Módulo, todos os vetores são unitários. Depois a gente coloca isso aqui igual. Mas o que vai ser importante para nós vai ser essa manipulação. J mais dagger é J menos. E aí vamos usar aquela relação. Quem é J menos J mais? J menos J mais é J2, nós não usamos essa relação ainda agora, menos JZ ao quadrado, menos JZ. Então, estou substituindo isso aqui agora por isso aqui. J2 atuando nesse cara, tá? J mais 1 vezes ele mesmo. Tá lá, nossa.
J2 atuando aqui, dá J mais 1 vezes ele mesmo. Menos JZ ao quadrado atuando nele, dá MJ ao quadrado. E JZ atuando nele, dá menos MJ. Tudo isso vezes ele mesmo. Então vai ficar esse número, esse cara é autovetor desse, esse cara é autovetor disso e esse cara é autovetor disso, das nossas definições anteriores. Quando J2 atua aqui, dá JJ mais 1 vezes Z. Quando JZ atua aqui, dá MJ vezes ele mesmo. E quando JZ ao quadrado atua aqui, dá MJ ao quadrado vezes ele mesmo. Então ficou esse número aqui, vezes o próprio psi JMJ. Isso aqui é um número. Desculpa, isso aqui é um número, isso aqui é esse vetor. Então, aqui está dando esse cara aqui, que eu esqueci de colocar o diagram aqui, ó. Peguei essa relação. Então, o que eu produzi aqui? Tem um diagram aqui que eu tinha esquecido de colocar. Eu peguei essa relação aqui, reproduzi aqui embaixo, mas esqueci de trazer isso aqui. Então, isso aqui sumiu, virou isso aqui. Então, eu tenho um vetor com ele mesmo, dá um módulo dele ao quadrado. Então, eu estou pegando todos os vetores de base normalizados. Posso sempre normalizar uma base. Então, isso aqui é o módulo desse vetor ao quadrado, que é 1. Isso aqui é o módulo desse vetor psi j entre j mais 1 ao quadrado, que eu também normalizo a 1. Então, eu sei que tem a C2, módulo de C ao quadrado. Então, eu posso, a gente faz a seguinte escolha. A gente vai fazer sempre essa relação. Sempre que o j mais atuar num vetor de base psi J, MJ, ele vai dar raiz quadrada. Esse número aqui eu posso escrever assim, isso aqui, ó, J2 mais J, menos MJ ao quadrado, menos MJ. Posso escrever isso aqui, ó, isso aqui é J menos MJ. J menos MJ. J2 menos MJ ao quadrado é J mais MJ, que multiplica J menos MJ. Só estou reorganizando esses termos aqui. Então fica esse J menos M e aqui eu fatorizo esse quadrado, essa diferença de quadrados. Agora eu posso botar o J menos M em evidência. Então fica J mais M mais M. Só para reescrever isso. Então isso aqui vai dar para nós J menos M que multiplica J mais M mais M. Vezes o psi J MJ. Então, isso é ação. Então, eu sei que quando o J mais atua nesses vetores de base, ele muda o vetor de base. Ele leva um no outro e dá esse fator aqui. É isso que vai ser importante. Então, isso aqui é válido para qualquer, sempre para qualquer representação de S2, é o que nós estamos fazendo. Se nós fizermos agora o mesmo cálculo, agora fica como tarefa, o resultado é a maneira de fazer idêntica. Se eu fizer o J menos atuando nesse mesmo psi, J menos atuando nesse mesmo psi, nós já sabemos qual é o papel do J menos, é diminuir uma unidade do MJ. Então, vai dar uma constante e o psi J MJ menos 1. Aí eu vou fazer o mesmo raciocínio. Tira o conjugado hermitiano desse cara. Produz o sextado. Multiplica por essa mesma equação e usa essa relação atual. Agora eu vou precisar usar essa relação aqui. J mais J menos é J2 menos JZ ao quadrado mais JZ. Então, procedendo para isso aqui, nas mesmas linhas que eu fiz aqui, só vai mudar os operadores, mas é o mesmo raciocínio, a gente mostra que esse resultado aqui dá J mais MJ, J menos MJ mais 1. E aqui, claro, quando esse cara atua aqui, ele desce esse de uma unidade. E aqui vai ficar o psi J M. Então, essas duas relações, essa relação mostra qual é a ação dos operadores escada em cima dos vetores de base. O J sobe de uma unidade com esse fator na frente.
e o J menos desce de 1 unidade com esse fator. Então está mostrando isso aqui. Fizemos esse. Fica a tarefinha para vocês fazerem. Só uma pergunta, professor. No lugar do C, o senhor colocou J mais e C, J, MJ? Onde? Peraí. Que é nessa equação aqui? Ah, pois é, tinha isso aqui, ó. Tinha J mais psi J MJ é igual a C psi J MJ mais 1. Isso era o ponto de partida. Porque eu sei que esse operador aqui aumenta de 1 unidade. Mas, em princípio, ele pode deixar uma constante aqui. Não precisa dizer que é igual. Sim. Tem que determinar essa constante. Aí eu trabalhei essa relação e mostrei que o C é isso aqui. Então, eu peguei essa relação, substituí o C. Mostrei que o C vai isso. Tá. Certo? E no outro caso, eu tenho que fazer esse exercício aqui. J menos, dá um C' aqui, e aqui um menos 1. Aí eu faço o mesmo raciocínio que eu fiz, o mesmo procedimento que eu apliquei no caso anterior, garanto que algum C'. C' é isso. Certo? Você achou o C e depois substituiu isso no... Isso, achei o C e depois substituí. Achei o C' e depois Não, eu confundi, achei que o senhor estava continuando fazendo C e substituiu isso por outra coisa, mas na verdade você só... Só calculei C e calculei C. Tá claro? Tá. Então, eu já sei a ação. Essas relações aqui já foram usadas, não preciso mais usar elas hoje. Então, vamos agora. Então, eu não sei J, eu preciso calcular Jx e Jy, eu não sei. Mas eu sei mexer com J mais e J menos. Então, eu sei o seguinte, ó. J mais. Quem sabe J mais, a gente sabe que Jx é J mais J menos sobre 2. E sei, vamos lá no início, Jy, J mais menos e J menos sobre 2. Então, quem sabe J mais e J menos, automaticamente tira Jx e Jy. Então, vamos tirar J mais. Vamos ver o que tem a J mais. J mais atuando no psi meio mais meio, nós já sabemos que esse aqui é o máximo. Se J mais atua nele, ele dá zero. Nós já tínhamos visto isso. J mais cresce de uma unidade. Eu não posso subir acima do meio. Mas a gente vai ver que por aqui dá zero. Se J é meio e MJ é meio, isso aqui dá zero. Então, J mais atuando nesse cara dá zero. Agora, J menos atuando nesse mesmo cara, meio mais meio. Aí sim, vai poder descer de uma unidade. Quando ele descer de uma unidade, eu vou ter aqui o psi de J do meio menos meio. Beleza. Então, o que o J mais menos faz é acoplar esse cara máximo com o cara mínimo. Agora, eu vou tirar essa constante. J, usando essa relação agora, J menos. Fica J mais MJ. Então, meio mais meio. Dá 1. E aqui fica J menos MJ. 0. Mais 1. A raiz de 1 fica 1. Então, isso aqui dá 1. Dá o próprio 1. Isso aqui dá mais psi meio menos 1. Entendeu? Então, agora, eu sei J, eu tenho que fazer isso para todo mundo. Então, pego esse vetor, atuei o J mais nele, atuei o J menos nele. Agora, eu vou pegar o outro vetor. Vou atuar o J mais no de baixo. J mais psi meio menos meio. O que o J mais faz? Vai subir de uma unidade. Pode, porque menos meio vai ficar mais meio. Eu não estou superando o limite máximo. Então, isso aqui vai ter que dar no final alguma coisa que vai ser psi meio mais meio. Ou seja, J mais pega esse vetor, leva nesse. Mas qual é o fator que vai estar aqui? É J mais MJ. Então, fica J mais, esse aqui, J menos MJ. MJ é menos meio, então vai ficar meio menos menos meio, dá 1. E esse cara aqui vai ficar J mais MJ, que dá 0. Então também vai dar 1. Então dá isso aqui. E agora, quando eu atuar com J menos em cima desse outro vetor, então eu peguei o primeiro vetor, atuei J mais nele e J menos nele. Tem que fazer isso para todos os vetores, nesse caso eu tenho só 2. Depois, na próxima aula, nós vamos fazer isso para a representação 3, que é a representação do fóton. Essa representação é a representação do elétron. Então, aqui é meio e aqui é menos meio. Daí, o que o J menos faz? Diminui de uma unidade. Então, isso aqui ficaria menos 3 meios. Existe menos 3 meios? Não. Se ele diminuir de uma unidade, ele vai
para baixo do limite inferior, então tem que dar zero. E vamos testar que realmente dá zero. J menos segue essa regra. J mais MJ, meio mais menos meio, dá zero. Então realmente fechou. Então a gente já sabe J mais e J menos atuando em todo mundo. Então deixa eu apagar isso aqui. Não estamos estudando ainda. Então essa relação aqui, vocês podem guardar, ela vale para qualquer caso. Então vamos lá, quem é J mais? Então a gente viu o seguinte, ó, J mais atuando nesse vetor aqui, que é 1, 0, né, J mais atuando no 1, 0, deu o quê? Deu 0. O J mais atuando, J menos atuando no 1, 0, deu esse cara aqui, que é 0, 1. Vamos botar aqui, J menos, né? Agora, J mais atuando no 0. Vamos fazer o J mais atuando no 0, 1. Que é essa regra aqui. J mais, quem é o 0, 1? 0, 1 é esse segundo aqui. Então, J mais atuando nele, me dá esse, que é um 0. Só seguir aquela regra. E o J menos atuando, que é um 0, J mais 1, 0, J mais 0, J menos 1, 0, J menos 1, 0. Dá certo. Então essa é a minha base. Então vamos ver, ó. O meu vetor J mais, tá? Então eu tenho que dar uma representação matricial para ele. Então o que significa isso? J mais atuando no 1, 0 vai dar 0. E atuando no 0, 1 vai dar outro. Quer dizer, J mais faz o quê? Ele aniquila o 1, 0, agora J mais, ele acopla o 1, 0 ou 1, 0, 1. Então, se o J mais atuar, vamos pensar aqui, ó, então, vamos dizer o seguinte, vamos botar assim, J mais vai ser A, eu não sei quem é, vai ser ABCD. Vamos dizer assim, esse é o J mais. Quando ele atuar, não sei quem é J mais, então para mim vai ser um ABCD. Quando ele atuar no 1, 0, isso vai ter que dar 0. Então, isso significa que A é 0, vai estar. Quando ele atuar aqui, isso aqui vai me dar A, C. Certo? Eu não sei quem é J mais, eu estou chutando para ele ele é uma matriz, A, B, C, D. Mas eu sei como é que ele atua. Quando ele atua no 1, 0, ele dá 0. Quando ele atua no 1, 0, essa matriz vezes esse cara dá B. Então isso aqui tem que ser 0. Então isso significa que o A é 0 e que o C é 0. Já sei, isso aqui é 0, isso aqui é 0. Sobrou o BD. Mas agora eu sei como é que J mais atua no 0, 1. J mais atua no 0, 1, dando um 0. Então, quando essa matriz aqui atuar nesse cara, ela vai dar B, D. Isso vai ter que ser um 0. Então, B vale 1 e o D vale 0. Então, eu sei representar a matriz J mais nessa base. Tá aí, a matriz J mais é 0, 1, 0, 0. Vou fazer a mesma coisa com a matriz J menos. Mas nem precisa. J menos o que é? J menos não é J mais dado? O que é tirar o dado? É tirar o transposto e conjugado. Então, J menos transpõe essa matriz. 0, 0, 1, 0. E tira o complexo conjugado. Mas só que isso aqui é complexo conjugado de 1, 1. Então, J mais é 1. 0, 1, 0, 0. J menos é 0, 0, 1, 0. Entenderam como é que representa? Quando você vai pegar a matriz J mais, você não sabe quem é ela. Chuta, A, B, C, D, não importa. Mas aí você sabe, quando ela atua nisso, dá 0. Quando ela atua nisso, dá isso. Aí você vai montando o sistema, vai determinando os elementos da matriz. Então eu sei quem é J mais, sei quem é J menos. Quem sabe, somando J mais e J menos, que é o JX, então o nosso JX vai ser J mais, J menos sobre 2. Um meio de J mais J menos. Um meio de 0, 1, 1, 0. Que é a nossa velha matriz de Paulo, sigma x sobre 2. E quando eu pegar o JY, vai ser 1 sobre 2i, J mais, menos J menos. I no denominador é a mesma coisa que menos I no numerador. Então eu posso escrever essa matriz como sendo 1 meio de 0 menos I e 0. Que é o sigma y sobre 2.
Viram então de onde nasceram as matrizes de Pauli? As matrizes de Pauli, elas nascem da representação J igual a meio de S2. Então a gente mostra com isso que, então eu já sei construir completamente a representação meio, que é a chamada representação esquemorial, que nós estudamos. Então, quem é a representação esquemorial? Então nós temos J igual a toca, tá? J igual a meio. Então, nós temos os dois. Você sabia. Oi? Até então você não sabia das matrizes de Pauli. Vamos dizer, a esse ponto não. Eu sabia por outras razões, mas olhando só a álgebra eu não saberia, eu deduziria ela a partir disso. Então eu fiz o seguinte, eu associei. Foi daí que o Pauli tirou as matrizes? Foi daqui. Então esse é o objetivo, ó, tem a chave aqui, ó. Não, eu vou precisar. 1, aguenta? 1, 0, então nós associamos como psi, J igual a meio, NJ igual a mais 1. Então, isso aqui nós estamos construindo, então, essa representação. E o 0, 1, nós associamos com o psi, meio, menos meio. Com isso aqui, nós vimos que o Jx é um meio de sigma x. Vimos que o Jy é um meio de sigma y. E vimos que o Jz é um meio de sigma z. Com isso, então, a nossa representação R é dada por exponencial de I, θ, N chapéu. Quem são os geradores? São as matrizes de Pauli. Quer dizer, J. Quem é o J? A gente faz isso. Ou seja, isso aqui é igual a exponencial de I, θ, N chapéu, sigma. Nós tínhamos tirado as matrizes de Pauli aqui, fazendo o estudo da álgebra de Lie de S2. Mas a gente agora está redescobrindo as matrizes de Pauli com base nas representações. Então, eu agora sei como é que... Então, esse objeto é 2 por 2. Então, uma rotação, ela vai ter que atuar em cima de um objeto 2 por 2. Ela vai atuar em cima desses estados, de duas componentes, então, 0, 0, 1. Esses são os espinões. Então, essa é a chamada representação espinorial. Então, J igual a meio é a representação. Nós fizemos a representação escalar e agora estamos fazendo a representação espinorial. Agora, historicamente, foi por aí que foi descoberto o Pauli? Oi? Historicamente, foi por aí que foi descoberto o Pauli? As matrizes de Pauli vieram do estudo do spin, vieram com SU2. Vieram direto. Mas deu por aí? Pela representação meio. Por aí. E daí que depois foi jogado para o grupo de Lie. Depois é que categorizou mais como grupo de Lie, mas até então foi estudado direto da descoberta do spin, dos dois números quânticos, introduziu-se um espaço bidimensional e a álgebra de momento angular. E aí tirou as matrizes de Pauli para essa representação. Foi isso que ele quis, as matrizes de Pauli saem daqui. Mas digamos, a motivação física também foi a descoberta do spin? Foi. Ou por enquanto... Não, foi a descoberta do spin, não foi uma coisa algébrica. Álgebra linear. Não foi por álgebra, não foi teoria de grupo não, foi descoberta do spin. Foi por Ulenberg e Goldschmidt. Então, a gente construiu a representação meio. Próxima aula, então, essa representação espinorial meio é a representação, vamos dizer, do elétron, né, que é a mecânica quântica ordinária, não, o meio do elétron, é o neutrino, então são os leptons, quarks, é a representação onde nós colocamos a matéria básica do modelo padrão. Os quarks, os leptons com carga, e os neutrinos. Então é a representação com J igual a meio. Na próxima aula nós vamos associar J igual a meio, o meio já está cortado. Esses seriam os crentes. Oi? Esses, os quartos, né, seriam os crentes. Seriam os crentes? Porque... Crentes. É aqueles que vão para a igreja. Para a igreja, seriam os fiéis. Os fiéis estão nessa representação. Eles vão para essa igreja, a igreja de duas dimensões. Depois vão pegar o fóton e outras partículas vetoriais. Na próxima aula, então, nós vamos estudar o J igual a 1. Então, J igual a 0, J igual a meio. Na próxima aula, tudo igual, só que para J igual a 1. Então, em vez de trabalhar com 2 vetores, nós vamos trabalhar com 3 vetores. A representação vai ser 2J mais 1 dimensional.
portanto tridimensional. Então, próxima aula a gente vai fazer os tipos. Quer dizer, aí você ainda botou os fiéis na igreja. Isso. Mas Os você fiéis da não- igreja. Vamos dizer, a igreja é a representação e os fiéis são os vetores de base. Isso. Agora você não deu uma dinâmica ainda para esses fiéis. Não, eu não sei como é que eles interagem, eu estou só classificando os fiéis. Por exemplo, tem fiel dessa categoria, esse se relaciona com esse por J+, então J+ leva esse cara nesse, J- traz esse cara para esse, JZ não mistura ele com ninguém, JZ deixa esse sozinho, JZ deixa esse sozinho. Então cada gerador atua em cima do fiel de uma forma. E aí, com isso, eu tiro a representação matricial dos geradores. Quer dizer, então, os geradores são isso aqui, eles é que vão mexer com os fiéis. Eles vão, então, de repente, esse operador aqui, que manda esse nesse, sei lá, pode ser um caso de amor, pode ser um caso de amizade, então esse gerador faz esse cara ficar amigo dele. Mas o JZ não, o JZ trabalha com cada um separadamente. Então, vamos dizer, a igreja, a congregação é a representação. O que é a congregação? É uma assembleia de pessoas. O que é uma representação? É uma assembleia de vetores, é um conjunto de vetores. Então, isso é uma representação. Então, vamos dizer assim, a ideia, né, assim, espiritual é o grupo, a álgebra e as assembleias, né, são as representações. Tá? A igreja seria a álgebra. A igreja Seria a álgebra, os geradores. seria a igreja como instituição, vamos dizer assim, universal, suprema, como instituição, sim. As assembleias são onde a igreja está atuando, isso são as representações. A representação é algo explícito, é o que está, vamos dizer, é o que está na comunidade, atua na comunidade. Então, quando você